A paz do Senhor, aqui é o irmão Manuel e esse é o MesaCast, a voz da EBD, para a lição do dia 22 de fevereiro de 2026, lição 8, que nos traz o Deus Espírito Santo. Concluímos a fase de lições que falava sobre Jesus e agora nós estaremos trazendo mais 3 lições que estarão falando sobre o Espírito Santo. E como sempre, estamos com eles, os nossos comentaristas, Diácono Fábio e Diácono Diego. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Damos graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui comentando as lições da Escola Bíblica. Paz do Senhor para todos, meus irmãos, mais uma vez, irmão Manuel, irmão Fábio, a todos aqueles que nos acompanham e sejam todos alcançados por essa paz. É um privilégio mais uma vez estar em mais um episódio da nossa lição, em nome de Jesus. Aleluia! Para que vocês possam ter uma ideia, hoje nós estamos gravando diretamente aqui da mesa, da mídia, aqui da Igreja do Bairro Brasília, sede do Setor 2. Iniciamos o congresso e o equipamento estava todo aqui e hoje nós estamos gravando diretamente da igreja, para que vocês possam se deleitar com o texto que nós vamos trazer. Nós estamos aprendendo durante o tempo, né? Com o tempo nós estamos aprendendo a remir o tempo e graças a Deus está dando tudo certo em nome de Jesus. Na lição de hoje, o Deus Espírito Santo, ela tem o texto áureo. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Glória. João 14:16. E a verdade prática, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, Ensinador e Santificador da Igreja. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe com o Diácono Diego, em nome de Jesus. E em seguida, o senhor já levanta em oração para que nós possamos entrar na lição de hoje. Amém. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos do 25 ao 31. Está escrito assim a palavra do Senhor. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Glória a Jesus. A minha paz vos dou. Glória a Deus. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Glória a Deus. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Glória. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Glória seja Amém? Deus. Aleluia. Essa é a nossa leitura. Glória Só reforçando a questão dos hinos sugeridos antes de nós orarmos. Amém. Os hinos sugeridos, o hino 155 da nossa Glória a harpa Deus. cristã, o 340 e o 514 são os hinos sugeridos. Então, Glória a Deus. oremos em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus Santo, Deus fiel, Deus. Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos nessa mesa, Senhor, para comentarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Queremos, Senhor Jesus, pedir que a Tua graça esteja sobre nós, Glória a esteja sobre aqueles que vão ouvir esse programa, Glória Senhor a Jesus,
que seja tudo para a edificação da tua obra, para o crescimento espiritual da vida dos professores, dos alunos, e de Aleluia. todo aquele que acompanhar o ensino da tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja conosco e seja o nosso professor, como tem sido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Louvado seja Deus mais uma vez. Hoje nós damos início às lições que apresenta o Espírito Santo como pessoa da Trindade, e na oportunidade nós temos a introdução. Eu vou ler a introdução e depois eu faço os pontos para que a gente possa entrar nos pontos específicos, para o aluno entender o que é que ele tem a encontrar nas escolas bíblicas de todo o Brasil nesse próximo domingo. A introdução diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procedeu do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Logo, você que está aí assistindo, entenda que pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, para que você venha entender como é que eu quero estudar o Espírito Santo. Qual é a matéria que eu vou estudar? É a pneumatologia. Amém? Essa lição nos traz os seguintes tópicos. A pessoa do Espírito Santo é o primeiro tópico. O segundo tópico, a divindade do Espírito Santo. E o terceiro tópico, as obras do Espírito Santo. Para o primeiro tópico, nós temos os seguintes pontos. O Espírito Santo é uma pessoa. O segundo ponto, a pessoa distinta na Trindade. E o terceiro ponto, o Consolador prometido. O aluno da Escola Bíblica Dominical, que vai no dia 22 de fevereiro para a Escola Bíblica, ele tem o que a esperar dessa lição, Diácono Diego? Amém. Essa lição, na verdade, ela vai trazer um excelente ensino sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Como já foi dito na introdução, o Espírito Santo ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. É importante a gente lembrar que essas três lições que estudaremos agora, a partir dessa lição de número 8, ela vai ajudar o aluno, ajudar o professor também, a fazer a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então a importância dessa lição, ela é muito relevante nesse sentido, porque aqui nós vamos entender, né, que muito embora as três pessoas da Trindade, né, são um único Deus, eles agem de forma diferente, eles são pessoas diferentes, eles têm as suas características próprias dentro da ação da salvação, dentro do plano. Então essa lição ela vai servir, né, de grande relevância nesse sentido, para que a gente possa diferenciar cada pessoa da Trindade. Diácono Fábio. Meus irmãos, a pessoa do Espírito Santo, aí, como diz em Romanos 8:27, ele comprova a racionalidade, né? Ele pode ser entristecido, isso traz sensibilidade e emoções. Então a força ativa, como alguém diz, não tem essa sensibilidade. Alguém pode colocar com um espírito, não, ele é o Espírito Santo de Deus que tem sensibilidade, isso traz sensibilidade e emoções. Ele faz também, nos leva a Efésios 4:20, ele traz também, nos ensina, ele faz lembrar, isso demonstra inteligência, o Espírito Santo como professor, como pedagogo, Aleluia. também como nosso, aquele que atua diretamente conosco. Ele nos guia com uma função que exige também entendimento e relacionamento, ou seja, além de ser professor, ele traz relacionamento e entendimento nas nossas vidas. Ele também distribui dons. Então, função, ele tem, primeiro ponto, ele traz a consciência,
comprova a racionalidade, ele se entristece, ele pode ser entristecido, traz sensibilidade das emoções, ele trabalha pedagogicamente, ele ensina, demonstra inteligência, ele guia os crentes à função de entendimento e racionamento. Ele distribui dons também para a igreja, que confirma a vontade em ação que ele faz com clareza. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aqui está a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Então você tem que ir à escola bíblica para você entender que pessoa é essa que trata o nosso comentarista. E aí você vai conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque olha como é engraçado. A pessoa, eu mesmo, conhecia vocês por longe. Verdade. E assim, o Diácono Diego, Perfeita colocação. a gente começou a nos conhecer num curso de teologia que fizemos junto. A igreja tende, dentro dessa lição da Santíssima Trindade, apresentar para os crentes quem é cada pessoa da Trindade. Perfeito. E nesse próximo domingo, na aula do dia 22 de fevereiro, essa lição vai estar apresentando quem é essa pessoa, o Espírito Santo, essa pessoa dentro da Trindade. Se a gente for olhar dentro disso, né, Manuel, que o senhor citou, é uma questão que eu acredito ser muito lógica. Todo cristão, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Sim. Glória a Deus. Né? Então, é de suma importância que nós, como pessoas, conheçamos aquela pessoa que habita dentro de nós. Se duas pessoas, para viverem juntos, né? Sim. Eles têm que se conhecerem muito bem, né? Tem que saber o básico daquela outra pessoa. Então, o mínimo que nós devemos fazer é conhecer essa pessoa que habita dentro de nós. Como é que eu tenho uma pessoa que habita dentro de mim e eu não sei quem é ela? Que isso? Então essa lição ela é muito importante para que a gente venha despertar para isso, a conhecer a pessoa do Espírito Santo. E interessante, irmão Manuel e Diácono Diego, que Benihim, no seu livro Bom Dia Espírito Santo, ele traz exatamente esse conceito. É a pessoalidade do Espírito Santo. Então ele dizia que ele acordava pela manhã e ele um certo dia teve essa revelação e começou a tratar o Espírito Santo como o Diácono Manuel disse exatamente. Ele falou: bom dia Espírito Santo. E o Espírito Santo foi assim, trazer como pessoa. Por exemplo, o Manuel dizia: Pai do Senhor de longe, hoje eu te conhecia de ouvir falar, como o Jó disse, mas hoje eu conheço de contigo andar. Verdade. Por isso que ele começa dizendo que ele tem sentimentos, ele é professor e distribui dons. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Glória que seja. Maravilhosamente. E o que é bom na história é que quando o presbítero Oslaí, que há pouco estava conosco aqui, Sim. e Bastidores. nos bastidores, estava com a gente agora há pouco comentando, e eu lembro que quando nós éramos jovens, Um dia desses. bem dizer foi ontem, tinha uns congressos no SESI, e aí o presbítero Oslaí chegava no congresso do SESI, quando terminava a gente varria o SESI todo, limpava o SESI, passava pano para colocar os bancos de volta, aquela resenha toda. E o pastor Ricardo, na época, dizia assim: ó, vão na cantina para comer tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Oslaí pegava o cachorro quente dele e guardava. Você vai comer não? Disse, não, vou guardar. Por que tu vai guardar? Ele disse: porque eu vou entrar em consagração a partir de meia-noite, então perto de meia-noite eu vou comer. Então perto de meia-noite eu como, que eu vou entrar em concentração 24 horas. E eu disse: mas por que tu vai fazer isso? Aí ele dizia assim: porque eu quero ter intimidade com o Espírito Santo. Amém. Exatamente. Eu disse: e como é que funciona isso? Não, era muito novo. Só que o Oslaí tinha a vantagem de ter o pastor Valmir do lado dele, né? E aí ele dizia assim: é simples, quando eu sento para orar, eu puxo, quando eu sento, vou na mesa ler a Bíblia, eu puxo a cadeira e peço para o Espírito Santo sentar e me acompanhar. Porque ele é uma pessoa. E aquilo ali eu aprendi e levei para a minha vida. Glória a Deus. Se Então, relaciona, né? muita Uma pessoa coisa que se relaciona e quer ter essa intimidade com a gente. Amém? Ainda assim, pessoa distinta na Trindade. O segundo ponto fala sobre isso. O que é que o aluno tem a esperar do segundo ponto?
esse ponto, Fábio, né? Tio. Ele vai nos ajudar a entender justamente, nós citamos já algo, né, que eles são pessoas diferentes, mas em que sentido? Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em total comunhão. Aleluia. Né? O entendimento entre eles, os pensamentos deles são iguais, né? Quando um faz uma coisa, é em total concordância com o outro, né? Não tem, mas existe essa peculiaridade, eles são pessoas diferentes. Verdade. Por exemplo, o próprio Jesus disse que tudo aquilo que nós fizermos contra o Pai e contra o Filho seria perdoado. Sim. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo, isso não seria perdoado. Aqui a gente entende que existe uma distinção, Sim. uma diferença, né? Se o Pai e o Filho tratavam de uma maneira e o Espírito Santo aqui já tratava de outra, isso mostra que tem uma diferença, né? Existe uma diferença, existe uma distinção. Então nesse ponto vai ser importante a gente diferenciar essa. Diácono Fábio. E essa distinção, irmão Manuel e Diácono Diego, exatamente ela traz diferente do modalismo, Sabélio, né? Sabélio, mais uma vez vamos falar sobre Sabélio. Sabélio é um bispo. A igreja combateu o pensamento, porque tem alguém que fala que o Espírito Santo de Jesus se revelou como Deus, depois se revela como Filho e depois se revela como Espírito Santo. É diferente esse pensamento. Então na escola dominical não é modos, é pessoas distintas. A divindade do Filho e do Espírito Santo. Então são sucessivos a uma única pessoa. O arianismo já negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, por exemplo, o modalismo primeiro diz que são modos diferentes de apresentação. Um apresenta como Pai, apresenta como Filho e como Espírito Santo, a mesma pessoa. O arianismo já vem negando a divindade e os pentateucos, eles já negavam a deidade. Porém, aí o comentarista fala, porém a Escritura ensina que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando o seu papel distinto em sua missão. Aleluia. É importante que a gente entenda, quando o diácono Diego levantou a questão de pecar contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, não haverá perdão. E quem é o agente perdoador nesse momento? Para não ter perdão contra a blasfêmia do Espírito Santo. Quem seria então o agente perdoador na Trindade? Porque o que é que acontece hoje em dia? As pessoas têm a Trindade separada. Então, muitos até acreditam que são 3 deuses distintos. Mas eu, na minha humilde maneira de pensar, eu entendo que quem é o agente perdoador aí? É a própria Trindade, é o Deus Trino. Não é o Pai que vai deixar de perdoar porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Não é o Filho que vai deixar de perdoar. Não é o Espírito Santo, como muitos veem, uma birraça. Ah, não, pecou contra mim e quebrou a cara. Sim. Mas sim o Deus Trino, que é o agente perdoador nesse momento. Se os senhores concordam, discordam, por obséquio exponham aqui à mesa, porque na minha vã maneira de pensar, seria assim o agente perdoador, o Deus Trino. Ambos que têm a mesma essência, que pensam iguais, que são os mesmos, que não há discordância em si, esse sim é o agente perdoador. Sim, concordo, Manuel. E a gente fazendo uma comparação muito vaga, assim. Sim. Por exemplo, o Congresso Nacional, né, o STF. Pronto. Os 3 poderes, vamos lá. colocar os 3 poderes. STF. Eles pegam uma causa para julgar. Sim. E ali os ministros vão julgar aquela causa. Uhum. Um ministro pode ter uma opinião diferente do outro. E o que vai prevalecer é a maioria. A maioria decide, pode ter 2, 3 que não concordam. Mas se a maioria decidir, é aquilo que vai ser decretado, né? Digamos assim. Na Trindade, não acontece isso. Glória a Deus. Unidade. Porque justamente pelo que o senhor disse. Eles trabalham em unidade no mesmo pensamento.
Então, quando, por exemplo, nós poderíamos dizer que o agente perdoador também é a pessoa do filho. Sim. Só que como o filho é perdoador, como Deus, eles não são um, então o Espírito Santo também perdoa o pecado. Porque o Espírito Santo convence Sim. o homem do pecado, né? Na ação do plano de salvação. Então, é perfeita, a sua colocação está perfeita, porque quem perdoa, a Trindade perdoa. Porque muito tempo a igreja fica num pensamento. E assim, eu conheço ainda crente hoje que pensa desse jeito. Não, pecou contra o Espírito Santo, Deus Pai não vai perdoar. Deus não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que quando ele fala Deus, ele não fala Deus da Trindade. Ele fala Deus ou Pai. E vê mais uma vez a importância dessa lição. Claro, pai. Para que possamos entender que o agente perdoador aí na história é o próprio Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que a gente também precisa conceituar é essa blasfêmia, né? O que o texto está trazendo para nós a respeito dessa blasfêmia? No caso, essa blasfêmia está sendo contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Porque não é exatamente como o Espírito Santo é o atuador, a pessoa está blasfemando com o Espírito Santo. Mas isso imputa contra a Trindade. As três pessoas estão sendo feridas. Então, quando a blasfêmia contra um, exatamente todos estão sendo feridos. Então, por isso que traz essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, está falando do Espírito Santo porque exatamente porque ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem um propósito, consciência da racionalidade, como está em Romanos 8, e também ele traz dons para a igreja. Então, a partir do momento que a pessoa traz essa blasfêmia, então, tá, o que é blasfêmia? Tá, então ele não há perdão, porque ele está blasfemando contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito. Eu que trabalho com muito adolescente na questão do discipulado, a gente enfrenta muito dessas questões, e aí Paulo foi muito feliz em Romanos 12:7, quando ele fala lá naquela parte que diz que quem é do ensino, que haja dedicação ao que ensina, pelo simples fato de que a nossa preocupação como educadores cristãos é não traçar um caminho errado. O educar no caminho é apontar um caminho certo. Então há essa necessidade de não simplesmente ensinar o que se ouve, mas sim ensinar o que se vive. Perfeito. E assim, eu tenho muitos alunos que passaram no nosso discipulado aqui de 12 anos, 13 anos, 14 anos, que se pegam nos aperreios da vida. E teve uma que chegou esses dias a mim e disse assim: irmão, eu quero conversar com o senhor. Eu disse: diga aí, meu irmão, o que foi que aconteceu? Ela disse... Aí começou a chorar do nada. Eu disse: mas por que você está chorando? Ela disse: porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu disse: e foi? Rapaz, pô, o negócio tá sério mesmo. Diz aí o que foi que aconteceu. Ela disse: não sei, é muitos pensamentos que vêm na minha cabeça, não sei o que. Eu disse: mas o que é que acontece com o pensamento? O pensamento não se controla, filho de Deus. É igual... Estudamos sobre isso agora. O pensamento não se controla. Como é que você vai controlar o seu pensamento? Me diga. O pensamento está vindo. Agora, o que é que acontece? Você tem que saber lidar com isso. Filtrar. Separe as coisas. Imagine um rio. O Rio São Francisco começa em umas gotinhas de água lá em Minas Gerais. Atravessa a metade do país e vem desaguar aqui no nosso mar. Verdade. É igual pensamento. Se você alimentar o pensamento, a casa cai. Martinho Lutero disse que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças. Agora sim, eu posso impedir que ele faça ninho. Sim. Exatamente, os pensamentos, como nós estamos na outra lição, o Diácono Diego trouxe bem, vai vir às nossas mentes. Sim. Mas o que nós vamos fazer com o nosso pensamento, como nós somos volutivos, temos vontade, somos seres humanos com vontade, aí quem vai direcionar é uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo: sejais cheios, não contamineis com vinho que há contenda, mas sejais cheios do Espírito Santo. Por isso que essa blasfêmia, meu irmão Manuel, exatamente isso. Traz a blasfêmia, a culpa, não dizer, não, o Espírito Santo trazer aquilo que é mal. Então você está trazendo, não somente está ferindo o sentimento, é a mesma coisa de eu estar ferindo alguém, está ferindo a Deus. Eu estou trazendo ao Espírito Santo a sensibilidade mais profunda de Deus. E só para a gente
ir para o próximo ponto, Vamos que sim. nós estamos tentando remir o tempo, Sim. mas eu não poderia deixar de falar isso, Não, perfeito. porque muitas pessoas chegam e dizem assim, aceitam Jesus na Assembleia de Deus, são batizados com o Espírito Santo, vivem uma vida espiritual muito boa, mas no decorrer da vida tem uma desilusão, sai da igreja, vai para outro ministério, chega no outro ministério e diz que tudo que viveu aqui dentro não era real. Já vem acontecendo. Não era real. Inclusive negando ao Espírito Santo. Apostata literalmente. E depois tem um conceito muito grande no mercado que se diz assim, é porque a sua vertente era assembleiana. Então você só comia de um pasto, por isso que é daquele jeito. Mas deixa eu dizer para vocês, o que acontece com o batismo no Espírito Santo, 437 é o hino, Dom Celestial. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. É tudo real. Verdade. É tudo real. Não é porque, por isso que a gente tem esse compromisso. Esse compromisso de lecionar é um compromisso que não tem volta. Verdade. Uma vez que você envereda por esse caminho, não tem volta. Porque as pessoas esperam muito da gente. Perfeito. Manuel, dentro dessa, pra gente fechar esse ponto, me permita, Por favor. eu lembrei de uma situação seguinte. Tem um certo filme que tem dois personagens, um gosta muito de contar histórias. Aham. Aquelas histórias fantasiosas, né? Ô, filme Ele bom. contava a história e o outro perguntava, mas como é que isso aconteceu? Ele, não sei, só sei que foi assim. Eita. Mas ele contava a história. Aí no final ele dizia que não sabe, né? Só Só sabe. sei que foi assim. No caso do ensino, trazendo para nossa área aqui do professor, né? O senhor falou, né? Ensinar no caminho, No caminho. né? O professor, principalmente para o professor. O professor, ele tem que ensinar aquilo que ele sabe, que ele aprendeu e que ele tem convicção. Verdade. Sim. E isso é ensinar no caminho, Verdade. né? Alguém vai perguntar, professor, como é que você sabe disso? Aí ele não vai dizer como, cara, não sei, só sei que é assim. Né? Eu não sou assim, Ele vai né? dizer, Já não, pensou? eu sei disso porque eu tive uma experiência Base. com isso. É. Eu estudei, Glória a Deus. eu pesquisei. Esse- eu esse é o tema, esse é o vivi tema. essa situação. Esse é o no tema. caso, quando é dado um exemplo, né? Quando é dado um exemplo para ilustrar o ensino, um testemunho. Eu vivi isso. Isso é ensinar no caminho. No caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. O último ponto desse primeiro tópico, ele trata do o Consolador prometido. O que é que o aluno da EBD pode esperar desse ponto específico nas lições? Rapaz, esse ponto, É o para- ele traz alguns ápices aí, porque quando se fala de Consolador, né? E vai falar do Paracletos, né? Glória a Deus. Paracletos. Paracletos, quando Jesus disse que enviaria outro, esse outro não seria outro diferente, seria outro da mesma essência Glória a Jesus. dele, na mesma essência de Jesus, na mesma essência do Pai. Isso é o Paracleto, né? Que é aquele que encoraja, conforta, é o ajudador, é aquele que nos desperta, por exemplo, para adorar. Aleluia. Nosso pastor presidente, José Orisvaldo Nunes, ele tem uma fala que eu nunca esqueço e eu sempre gosto de frisar. Ele diz, olha irmão, quando você acordar de manhã, com vontade de ir para a igreja, com vontade de adorar, com vontade de louvar, com vontade de fazer só coisa boa, não se empolgue muito não, porque Eita, não é você não, É. é o Espírito Santo que está provocando isso em você. Agora quando você acordar com vontade Pecar. de reclamar, de pecar, de fazer o que não presta, de não querer ir para a igreja, aí é você mesmo. O apóstolo É. Paulo já dizia, né? Então o Espírito Santo é o consolador que provoca tudo que há em bom, tudo que há de bom dentro de nós. E exatamente, Diácono Diego e João Manuel, essa situação, o Espírito Santo ele é aquele que convence do pecado, da justiça, né? e da condenação futura. E assim, ele, quando é interessante que o nosso comentarista ele traz uma citação, ele faz o seguinte: nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro consolador. Olha só, se tinha outro consolador é porque o consolador Existia um antes, né? um antes que ele. Isto é, alguém da mesma natureza de Jesus. Aleluia. Então, o Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel de presença permanente de Deus na vida do crente. Então, a igreja, ela está bem servida
Deus Espírito Santo conosco. Aleluia. Amém? Amém. Segundo tópico diz a divindade do Espírito Santo e traz 3 pontos também distintos, que são o debate filioque, como é que se lê isso? Sou disléxico. Filioque. O segundo ponto, os atributos divinos do Espírito. E o terceiro ponto, os símbolos do Espírito Santo. O que é que o aluno das EBD em todo o Brasil pode esperar desse segundo tópico com os teus 3 pontos distintos, a divindade do Espírito Santo? Diácono Fábio. Amém. O debate do filioque, essa expressão latina, filioque, significa e do filho. Foi inserida no credo niceno, Diácono Diego e no Manuel, niceno constantinopolino, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito Santo procede do Pai. Em algum momento que alguém reafirmava que o Espírito Santo não era, então foi reafirmado, né? Então, em João 15, 26, e o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, como diz em Romanos 8 e 9, esse tal não é dele. Deus enviou nos corações o Espírito de seu Filho, ou seja, como está em Gálatas 4 e 6. Muita colocação, muitas heresias, e o debate aconteceu mais no século 4. Os arianos, a heresia dos arianos e os pneumatócos, em que 381, para afirmar que o Pai e o Filho possuem a mesma essência. Então foi necessário um concílio para reafirmar a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que hoje nós cremos, ensinamos e afirmamos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diácono Diego. Esse ponto, ele é interessante porque vai nos ajudar a esclarecer esse debate de que o Espírito Santo, ele é divino, né? Quem foi que deu o Espírito Santo para nós? Porque tem alguém por aí que diz que o Espírito Santo é apenas uma energia, que ele é uma força, né? Se por acaso ele fosse uma energia, fosse uma força, ele se tornaria uma criatura, né? Sim, algo criado. E o Criado. Espírito Santo, ele não é criado, ele não é uma criatura, Sim. né? Ele é criador. Glória a O Deus. Espírito Santo é criador, é doador da vida, o Espírito Santo. Então aqui nesse ponto, os alunos podem esperar, né, essa afirmação de que verdadeiramente o Espírito Santo é divino. Glória a Deus. E para o aluno entender, Romanos 8, 28 diz que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que confiam em Deus e que são chamados pelo seu decreto. Por isso que eu não gosto de grego. Eu não gosto do grego. Da língua grega. Da língua grega. Os gregos de plantão, eu amo vocês de coração. Da língua grega. O filioque aqui aconteceu no cisma de 1054, que dividiu a Igreja Católica Oriente e Ocidente. da Igreja Ortodoxa. Esse cisma aconteceu única e exclusivamente para que pudesse ser conhecida a pessoa da Trindade. E aí eu me apego ao texto de Paulo, quando ele diz que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus e que são chamados pelo seu decreto. Se isso não tem acontecido, a Igreja de Cristo não era a Igreja de Cristo que tem hoje. Porque pode alguém dizer assim, tá vendo que esse aqui é maior que isso aqui? Isso aqui é maior do que isso aqui, que tem muita gente dizendo, né? E Isabelle começou levantando, depois o arianismo levantaram e essa bola para exatamente essa heresia. Aconteceu porque tem que acontecer. Glória a Deus. Desse jeito. Senão a Igreja de Cristo não era a Igreja de Cristo. Vamos para o segundo ponto, que diz assim, os atributos divinos do Espírito Santo. Amados e queridos irmãos e alunos, nós vamos discutir na nossa aula deste domingo, dia 22, a onisciência do Espírito Santo, ou seja, não existe nada e o Espírito Santo revela a onisciência dele, que ele conhece todas as coisas, não há nada além do seu conhecimento. Vamos também conhecer sobre a onipresença, ele está em todos os lugares, não há lugar que ele não possa, ele está no céu, na terra, em todos os lugares.
a eternidade, ele não passou a existir no Pentecostes. Então vamos agora abrir já Por favor, essa situação. por favor. Então alguém pode dizer, o Espírito Santo ele veio quando Jesus subiu ao céu, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 1. Foi Não. gerado aí? Ele foi gerado aí? Não. Desde a fundação, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas lá no Gênesis. Bereshit. Então é exatamente isso. Então ele não foi gerado então o Espírito Santo vai aparecer na igreja a partir de Atos dos Apóstolos. Não, ele já existia. Apenas a atuação da pessoa do Espírito Santo que está na igreja hoje. Inclusive no Velho Testamento, né, a gente pode identificar algumas ações do Espírito Santo, né? Por exemplo, né, o Deus disse que, né, do Espírito que estava em Moisés, ele ia derramar sobre alguns ali, né? E o Espírito, e ali é uma prova dessa manifestação do Espírito Santo distribuindo dons. Glória a Deus. Então a gente vai ver aparições do Espírito Santo, né? Esses atributos, como fala aqui o tópico, né? Isso é uma prova da divindade do Espírito Santo. Então, assim como o Pai é eterno, o Espírito Santo também é eterno, assim como o Filho também é eterno, né? A gente vai observar todos os atributos incomunicáveis, né, que são direcionados já aprendemos ao Pai, nessa lição. Verdade. que são relacionados ao Pai e ao Filho, também são atribuídos ao Espírito Santo, provando a sua... E para corroborar a sua leitura, indicamos o livro do nosso pastor, o Deus Trino e justamente os seus atributos. Os seus atributos. E aí eu aconselho que quando você comprar, você vai logo direto para a página 73, que aí você vai ter aqui, ó, nesse cantinho, no rodapé da página aqui, ó, As referências. todos os atributos incomunicáveis de Deus e as referências bíblicas para Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, ó, para o Espírito Santo ser onipresente, está em Salmo 139:7. Para ser onipotente, Romanos 15:19. Para ser onisciente, 1 Coríntios 2:16. Para ser criador, João 33:4. Para ser eterno, Hebreus 9:14. Santo, em 1 João 2:20. Santificado, em 1 Pedro 1:2. Fonte da vida eterna, em Gálatas 6:8. Ressuscitado, Atos 20 e 20, não, Marcos 13:11, inspirador dos profetas, Atos 20:28, para ser igreja, Hebreus 9:14 e Salvador, 1 de Pedro 1:2. Para você ter uma ideia o quanto isso aqui é bom, além da nossa também declaração de fé, que traz uma pneumatologia perfeita acerca do Espírito Santo. O livro da lição. E o livro da nossa lição é do pastor Douglas, pastor Douglas Batista. O devocional que não é dele, né? O devocional. E assim, o livro do nosso pastor Wilton Padilha é importantíssimo. Bom demais. Preço acessível. Bom assim, demais. Vou colocar o QR Code aqui, você compra, o presbítero lá e se vira para entregar. E ele já esteve aqui hoje. Amém? Vamos em frente. Terceiro ponto, os símbolos do Espírito Santo. Não tem santo aqui, mas eu completei. Amém. Os símbolos do Espírito. Então, os símbolos do Espírito, o nosso escritor, ele coloca alguns símbolos. Primeiro símbolo, ele coloca o símbolo como fogo, né? Segundo, ele coloca como água. Primeiro, fogo, para retratar o batismo no Espírito Santo. Recebereis o batismo fogo. E aí o segundo, a água, para fluir a palavra de Deus. Água viva fluirão do vosso ser. Como vento, refere como vento impetuoso e veemente. Também como invisível, como João 3:8. O som de um vento, Atos 2. Como óleo usado como luz de unção, que simboliza a consagração do crente ao serviço. Então, a igreja hoje, na perspectiva daquele momento que foi escrito por Lucas, um exemplo, o fogo utilizado para a igreja, a água para fluir a palavra, o fogo para ser batizado, a água para fluir, o vento, ele sopra sobre a igreja, o óleo usado como luz de unção e simboliza a consagração do crente ao serviço. Ou seja, o crente, você, meu irmão aluno, você hoje está voltado ao ensino, à palavra de Deus
Por quê? Porque você está sendo do serviço da iluminação do Espírito Santo. E também colocado como uma pomba que desceu sobre Jesus da mesma forma, um símbolo de paz e de mansidão. Então são esses símbolos que o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, nos traz. Diácono Diego? Cada símbolo atua como figura, né? Verdade. E a gente vai ver essas figuras presentes em todo o Velho Testamento. Aleluia. Né? Então isso aí é mais uma prova que o Espírito Santo sempre atuou, né, no plano da salvação desde o Gênesis e vai atuar até o fim. Eles estão juntos. E o Velho Testamento ele vai apresentar eles de maneira simbólica, né? O Espírito Santo está presente ali no Velho Testamento. Se você for olhar o culto levítico, o Espírito Santo está lá presente. E aquela presença, aquela presença envolver o Espírito Santo. E por exemplo, o rei quando o sacerdote, o sacerdote mesmo entrava no Santo dos Santos, a presença do Espírito Santo, a Trindade estava ali naquele momento. Sim. Ele não era revelado porque foi revelado ao ser humano através de Jesus Cristo. Mas os profetas, quando iriam levar a unção aos reis, também levavam a unção do Espírito Santo. Quando o homem era a teofania, a revelação de Deus, o Espírito Santo estava presente. O próprio Sansão, né? Sansão será cheio do Espírito Santo. Quando ele era cheio do Espírito Santo, o problema não estava no cabelo. Que tal, colocação, né? Desculpa. Mas que assim, é perfeito. Por favor. E no fim da sua vida, o que é que ele disse lá? Ele disse, pelo menos mais uma vez. Olha, que nós vamos perder essa sensibilidade. Mais uma vez, né? E aí diz o texto lá que Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que com a de vida. E ele julgou o povo durante 20 anos, né? Ele foi juiz do povo durante 20 anos. O cara tinha uma sabedoria fenomenal. Para a gente entender que aquele texto da Bíblia é muito válido, que quem está de pé cuide para que não caia. Porque o cara julgar o povo de Deus durante 20 anos, como Sansão julgou, e depois acontecer tudo que aconteceu, e ser o responsável. Assim, e totalmente fora, e Deus utilizando o aconselhamento familiar e o aconselhamento de Deus para a vida de Sansão, só pegando esse grande Sansão, e ele, desde a sua separado como nazireu, separado de Deus, assim, e ele sempre fugindo do chamado, e nós também fazemos esse ponto. Talvez você não está nos vendo, tenha fugido do chamado de Deus para a sua vida, tenha fugido da direção do Espírito Santo. Sabe uma coisa? Volte para a direção, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de você. Esse ponto, né, ele fecha, esse terceiro subtópico, ele vai fechar mostrando para os professores, para os alunos, caso alguém pergunte, o Espírito Santo ele começou a agir somente no dia de Pentecostes, após descer no dia de Pentecostes. Então esses símbolos do Espírito Santo vai nos ajudar a mostrar que não. Vai nos ajudar a mostrar que o Espírito Santo sempre esteve atuante na história desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Sérgio Lopes tem uma música, um louvor maravilhoso que ele diz assim: Madeleiro não se iluda com o que pede o coração, não revele a Dalila seu segredo por paixão. E o termo madeleiro se dá àquele que já tem uma penitência, uma pessoa que já tem um julgamento certo para aquele. O que é que acontecia com Sansão? Ele era um nazireu, separado, desde o seu ventre, desde o seu nascimento. E aí quando é impressionante quando o Sérgio Lopes coloca esse texto aí. Perfeito. E muitas das vezes a gente tem fugido até do nosso chamado, né? Verdade. E muitas vezes muitas pessoas, e o Espírito Santo traz à nossa mente, Sansão se dizia, vou levantar mais uma vez, mas a unção já não estava. Talvez muitas pessoas hoje acham que o Espírito Santo está atuando em sua vida, mas não estão buscando na oração, na consagração, na separação, exatamente respeitando a devida vênia que deve ser ao Espírito Santo. E muitas vezes vou se levantar, vou fazer, mas o Espírito Santo já não está mais nessa pessoa. Aleluia. Amém? Amém. Vamos para o terceiro tópico? Amém. Vamos sim.
Estamos remindo o tempo, tá ficando Glória. bom aqui esse negócio. Glória. O bom do MesaCast é isso. A ideia, eu sou daqueles que se for para conversar, nós conversamos o dia O todo. dia todinho. E sobre a palavra de Deus é que é bom mesmo, porque aí vem uma coisa, vem outra. O terceiro tópico diz assim: as obras do Espírito Santo, e traz 3 pontos distintos, que são eles: o Espírito Santo e a encarnação, não reencarnação, certo? E a encarnação. O Espírito Santo e a ressurreição, o Espírito Santo e a santificação. O que é que o aluno das escolas bíblicas do nosso Brasil e do exterior também, quando nós estamos em missão, Amém. tem a esperar desse terceiro tópico, Diácono Diego? Amém. Esse terceiro tópico, né, vai nos ajudar a identificar justamente a ação do Espírito Santo no plano, né, no plano da salvação. Aleluia. Aí o primeiro subtópico vai falar, né, a ação do Espírito, né, envolvendo no momento da encarnação. Como o Espírito Santo agiu ali, né? Será que ele participou? Como foi que ele participou? Né? Então esse tópico, ele vem com esse recheio aí especial para mostrar para os alunos, né, como foi que a Trindade agiu no aspecto da encarnação. E como o senhor frisou muito bem, né, não é reencarnação. Por favor. Né? Cristo ainda não tinha vindo, não tinha habitado em um corpo, ainda não tinha, né? Que é o que acontece com algumas religiões, né? Que mantém o profeta que vem reencarnando em outras pessoas. Utiliza-se de um espírito de luz, iluminado, que reencarna, se aposta de um corpo e E é tanto que Jesus só veio essa vez pelo fato de que está lá antes e depois de Cristo. Então Conclua. Não, essa ação, só fechando aqui e passando a bola para o irmão Fábio, essa ação, né, no processo da encarnação, ela se dá, a gente vai ver a ação dele quando o anjo anuncia para Maria que a virtude do Espírito, Glória né, a Deus, desceria sobre aleluia. ela. A gente já vê a ação do Espírito aí. Sim. E todo o ministério de Jesus, a gente vai observar a ação do Espírito Santo, né? Quando Jesus, após ser batizado, quem conduz Jesus para ser tentado, por exemplo, é o Espírito Santo. Verdade. Sim. É o próprio Espírito Santo. Então a gente vai ver essa relação do Espírito Santo, né, em relação à encarnação de Cristo. Amém, meu irmão. Glória seja no nome do Senhor. E assim, eu só trouxe numa aula que nós tivemos, alguém até fala que Maria, o Espírito Santo é esposa de Esposa de Maria. Maria. Não, negativo. Forma alguma. Aquele momento foi como o nosso comentarista colocou muito bem, nosso pastor Douglas Batista. Ele coloca que descerá, cobrirá a sombra, né? Ela foi apoderada do Espírito Santo, teve aquele poderio sobre a sua vida, aquele momento que foi gerado dentro daquele ventre o Jesus, o homem. Então, o Filho de Deus nascerá, o Santo de ti será chamado Filho de Deus. E o Espírito Santo, em união com o poder com o Pai, atua com poder sobrenatural no ventre de Maria. Embora tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é o Filho do Pai, pois é gerado na eternidade. O evento de ação trinitária, o Pai envia o Filho assume de forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. Isso é maravilhoso, né? Porque Deus assim, é bom. se a gente for ver, irmão Manuel, só é possível alguém gerar um filho, Sim. né? É dependente, o homem e a mulher. Sim. Não existe outro Não. meio, né? E na questão de Maria, né? Como nós já estudamos, nós não vamos se aprofundar nisso, que já estudamos antes. Perfeito. Mas só existe a ação, no caso, a Maria está ali, né? Ela precisaria de um homem, como ela mesmo diz. Como é que isso vai acontecer se eu não conheço o homem nenhum? Isso. Né? A limitação dela era essa, né? Ah. Como a nossa também. Então a gente vai ver a ação do Espírito aí como agente criador, Glória a né? Deus. Dando vida, né? No ventre de Maria. Aquele gameta foi gerado naquele momento. Então, somente Deus, né? A sombra do O Altíssimo. próprio comentarista vai citar aqui,
que somente Deus poderia realizar algo assim, um milagre, criar a partir do nada, Do né? nada. O baralho. Baralho. Criar a Baralho. partir do nada. Baralho. Então a gente vai ver que o Espírito Santo, Aleluia. né, ele criou aqui a partir do nada. Glória a Deus. Né? Porque foi um milagre, a concepção de Maria foi um milagre. Né? Então a gente vai ver, isso prova a divindade também do Espírito Santo. Porque pra gente que é humano, fica tentando colocar num recipiente que não cabe, né? A gente tenta colocar muitas coisas dentro de um recipiente que não cabe. Porque, tipo, um professor de física, de química, sei lá, Biologia. provou que conseguia se transformar água em vinho. Mas para isso necessitaria de várias explosões nucleares. E Jesus fez isso Bote água dentro daquela talha ali. Né? Rapaz, eu tô mandando. Bote água ali naquela talha ali. Foi provado Eita, também Jesus amado. que Obrigado, Pai. o Big Bang é posterior à existência de Deus. Então a data. Aí a gente fica querendo colocar muitas das vezes dentro do recipiente uma coisa que não cabe dentro do recipiente. E tem coisas que assim, pra gente que é crente, tipo, eu nasci e me criei na igreja a vida toda. Irmão Manuel, nunca se desviou? Não, tô com 42 anos, nunca me desviei. Quando me perguntavam assim, por que tem muita gente que se desvia e tal, eu disse, porque eu dizia assim, porque, cara, o que eu preciso tenho na igreja, eu tenho em Cristo. Eu não preciso. Irmão Manuel, Revelação. ali tal, o mundo é muito bom. Nunca vi dizer isso. Amém. Melhor do que a igreja? Melhor do que estar em Não, Cristo? Não. Aí tem um hino da irmã Lauriette que diz assim: sofrer contigo é bem melhor do que errar. Só que o sofrimento produz, como Paulo disse, uma coisa muito boa pra gente aqui. Imagine na eternidade. Glória né? a Deus, aleluia. Mas é desse jeito. E eu vendo aqui nesse tópico, as obras do Espírito Santo, vai aparecer ele na encarnação, quando Jesus, vai aparecer ele na ressurreição, e vai aparecer ele depois convencendo do pecado e santificando a gente, né? Isso. Rapaz, quem trabalha é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça. Ele é aquele que consola, que diz, olha, você necessita de se arrepender, você necessita de voltar ao caminho, você precisa melhorar. Trabalha diretamente na psique, trabalha nas emoções, no sentimento. É um professor por excelência. Aleluia. É o pai, é um amigo, é o companheiro que todo dia nos acorda de manhã e diz, você necessita de mim. E assim, o que é que acontece? A gente tinha uma brincadeira quando jovem, né? A gente no nosso ciclo ali de jovens, o Madar, tal, não sei o que, aí um dizia assim, rapaz, eu fui pregar na igreja fulano de tal, 5 almas para Jesus, ganhei 5 almas para Jesus, não sei o que, eu disse, tá bom, Espírito Santo. Você tá se achando o Espírito Santo, meu irmão, você. O Espírito Santo que convence, rapaz. Só Já comigo. O 5.2, né, vai mostrar a ação do Espírito Santo na Aleluia. questão da ressurreição. Esse ponto aqui é um ponto muito bom. Porque o próprio Jesus disse, certa vez ele diz o seguinte, isso Jesus falando, ele diz, olha, ninguém tem o poder de tomar a minha vida. Eu mesmo a dou e eu mesmo a tomo de volta. Sim. Dando a entender que a ressurreição de Jesus foi algo que se deu por si próprio. Ele mesmo se auto-ressuscitou a si mesmo. Várias redundância, mas... Não, mas ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. A vida. Né, quando ele fala. Só que quando Jesus fala isso, nós não podemos esquecer que ele não está excluindo a pessoa do Pai não. e nem a pessoa do Espírito Santo nessa ação. A divindade. Amém. Jesus está incluindo o Pai e o Espírito Santo também nessa ação. Aleluia. Né? Ele não está tirando o poder do Pai. O Pai não teve nada a ver com isso. O Espírito Santo teve nada. Foi só eu. Não. Eu me auto-ressuscitei a mim mesmo. Ele nunca utilizou aquela frase do cantor, esse cara sou eu. Por isso que é importante, eu indico para o professor não deixar de frisar isso na sua aula, esse texto, que eu acho maravilhoso. Sim. E vai provar justamente isso. Romanos 8 e 11. Posso ler? Por favor. Que está escrito assim, ó. O próprio apóstolo Paulo reafirmando isso. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus
habita em vós. Glória a Deus. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Aleluia. Quem é o Espírito? Qual é o Espírito que habita em nós? O Espírito O Santo. Espírito Santo. E o apóstolo Paulo aqui está reafirmando isso. É esse Espírito, né, que agiu lá na ressurreição de Cristo e também vai agir na ressurreição de todos aqueles que morreram, Aleluia. que estão esperando a volta de Cristo. O que estão ressuscitarão primeiro, os que ficarem vivos serão arrebatados. É interessante que o senhor coloca bem, ele coloca, e o tradutor, né, da Bíblia, ele teve muita graça e perícia para dizer aqui, ó, seu Espírito com letra maiúscula. Ele poderia ter colocado aqui com Sim. letra minúscula. Sim. Porque tem alguém. Naquele momento que ele diz assim que o Espírito é sujeito ao profeta, ele coloca em letra minúscula porque é o Espírito do profeta. Isso, exatamente. Mas aqui não, ele vai colocar o Espírito, ele inicia a frase com o Espírito e termina com um maiúsculo também. Então aqui é uma pessoa na língua portuguesa, é um pessoal, né? Então alguém é uma pessoa, está referindo-se a uma pessoa. Amém. E o último ponto desse terceiro tópico diz assim: o Espírito Santo e a santificação. O que é que o aluno pode esperar desse ponto? Amém, meu irmão? Nesse último ponto, o Espírito Santo, de uma forma, ele ressuscita, você sendo no sentido da ressurreição, a Trindade, o Pai ressuscitou o Filho, como foi colocado, o Espírito Santo depois aí, a atuação do Espírito Santo nessa obra, fechando, comprova a sua plena divindade. O Espírito Santo como santificação. O Espírito Santo não é apenas não nos convence, veja só. O nosso comentarista diz, não apenas nos convence do pecado, mas também promove uma transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Ou seja, sendo pois justificado, você é regenerado, e agora o Espírito Santo, você foi sendo regenerado, santificado, para você ser glorificado. Para chegar nesse momento, a santificação possui dimensões. Primeiro, posicional, que é o momento da conversão, né? Que é uma forma progressiva, ou seja, é a regeneração, um processo contínuo de transformação a cada dia, regeneração do pensamento, a renovação da nossa vida. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo em santidade. Ou seja, se eu não faço nada, eu sou santo, me respeita, que eu sou diácono, que eu sou, me respeita, que eu sou crente da Assembleia de Deus. Não, meu querido, você faz alguma coisa, você faz qualquer coisa, você ora, você jejuma, você se separa, você santifica, você lê a palavra, porque é o Espírito Santo que te convence que você necessita dessa regeneração para a santificação, para ser glorificado diante de Deus. Aleluia. Nesse ponto, o apóstolo Paulo ele vai exortar os irmãos em Gálatas a andarem em espírito, e como nosso irmão Fábio já falou desse processo aí de santificação, né? A partir do momento que aceitamos a Cristo, automaticamente nós estamos justificados. Aleluia. Só que uma vez justificados, exige de cada um de nós esse processo, que a própria palavra é um processo, né? Gradativo, né? Sim. De santificação. Uhum. E esse processo, irmãos, ele só é possível pela atuação do Espírito Santo. Glória a Deus. Verdade. Por isso a importância de cada um de nós conservarmos, não só buscar, né, a presença do Espírito Santo dentro de nós, mas também conservar. Porque nós já aprendemos nessa lição que o Espírito Santo ele é sensível. Sim. O Espírito Santo é uma pessoa sensível, ele se entristece. Verdade. Sim. Né? Então, com esse conservar é justamente não entristecer. Amém. Porque não tem como um cristão ser santificado sem a presença do Espírito Santo. De forma alguma. Eu fiquei maravilhado que na sexta-feira que antecedeu o carnaval, né? Nós tivemos o congresso infantil lá no setor 3.
E no final, a pregadora, Deus usando a pregadora, e ela Glória a convidou Deus. as crianças para serem batizadas no Espírito Oh, Santo. aleluia. E uma cena, algumas, né? Teve algumas cenas que chamou muita atenção. As crianças se derramando, Aleluia. chorando, clamando Obrigado. pelo batismo no Espírito Santo. Já disse depois. Foi uma cena que ficou marcada, porque ali a gente vê, né, tantos adultos hoje que não estão nem aí mais para a busca do Ixi. Espírito Santo ou para conservar o Espírito Santo, e a gente vê crianças se derramando com sede. Isso é bom porque É. vai manter, né, a igreja, né? Igreja. Isso mostra, né, a O futuro da igreja importância, tá aí. não é? É o futuro da igreja, e mostra para nós que tanto para o crescimento da igreja, para o nosso crescimento espiritual, né, e para a nossa santificação, exige de nós essa busca pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Cuidar Aleluia. do Espírito Santo. Porque Obrigado, só Espírito Ele Santo. é Obrigado. quem santifica o Aleluia. homem Aleluia. para morar no céu. E a Bíblia Aleluia. deixa um alerta muito claro, né? Buscai a paz com todos Interessante. e a santificação, Sem a qual. sem a qual ninguém verá Deus. Glória Então, a Deus. sem essa santificação que é produzida pelo Espírito Santo, ninguém tem a capacidade de ver Deus, ninguém verá Deus. Aleluia. Então, por si só, isso aí já mostra a importância que tem de nós buscarmos o Espírito E Santo. nossa natureza humana pecaminosa, ela tende a buscar apenas Glória coisas a Jesus. terrestres. Verdade. Mas Glória o ao Espírito aconselhamento, Santo. o aconselhamento é buscar as coisas que são do alto. E esse convencimento da regeneração a cada dia, em dizer, e o Espírito Santo me convencer que eu necessito de ser santo, separado. Que alguém em algum momento diz, não, sou santo, é aquele que está aqui na igreja e parece que está flutuando. Uhum. É como alguém colocou beato, é o beato. Não, não é o beato, mas você necessita, desde a sua natureza, desde a forma que você é, eu vou santificar, eu vou te separar, porque eu tenho um chamado na sua vida, eu tenho uma obra, você tem que fazer a diferença na sua geração. Então eu sempre coloco as crianças, e isso me emociona muito, que eu, bem criança, fui batizado no Espírito Santo. E assim, a busca, eu sempre falo, a igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens, para mim não são a igreja do amanhã, são a igreja de hoje. E hoje? Porque se não houver igreja hoje, não haverá igreja amanhã. Verdade. Só um ponto, meu Manuel, Fica à que vontade. é necessário nós esclarecermos aqui, porque alguém pode até questionar, diz, mas o Espírito Santo vai provocar essa santificação somente de quem é batizado no Espírito Santo? Não, isso aqui não tem Todos. nada, não tem relação com o Espírito, com o batismo no Espírito Santo em si. O batismo é um revestimento. Revestimento de poder, duas situações. O Espírito Santo vai provocar essa santificação a partir do momento em que a gente aceita Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, independente se ela é batizada ou não, ele já vai começar a provocar Já tem o Espírito essa Santo. santificação, A regeneração. né? Porque ela já tem o Espírito Santo ali. Sim. E aí o Espírito Santo já vai provocar nela essa necessidade de santificação diária, que é Verdade. diária, todo momento nós temos essa necessidade de buscar isso. Aí quando vem o batismo no Espírito Santo, aí a gente vai usar aquela palavra que os antigos usavam, né? O selo. O selo da promessa. Ali é o selo, né? É o O selo da apóstolo Paulo, né? Selo da Efésios promessa. 4:30. Isso, Ele é o diz: selo da E não promessa. entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados Glória a para o Deus. dia da redenção. Ó, veja que, né, esse selo aí, ele se dá exatamente no dia em que nós aceitamos a Cristo. Cristo. Isso. Que a igreja tinha a convicção de que o selo era somente no ato do batismo. Sim, Mas sim, ao sim. longo do tempo, né, com os estudos, o entendimento foi clareando. E a Porque tem aquele termo lá de tradutor e tradutor. Tradutor. esse termo selado praticamente não existe mais no nosso meio hoje. Diz a história que todo tradutor é traidor do original, né? Só que quando você lê o texto de Atos dos Apóstolos, Paulo chegando na escola de profetas, vocês estão batizados no Espírito Santo, nós nem ouvimos falar, tal, então chega aqui, impõe a mão, pô, é batizado, pá, aquela coisa toda. Muita gente se pegava aos textos e entendia que aí acontecia sim o selar do Espírito Santo a partir do batismo no Espírito Santo. Mas com o passar do tempo nós conseguimos entender, através até do texto lá de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega e as pessoas se rendem
E aí, claro, a pneumatologia nos revelou muita coisa que você olha assim, tipo, os crentes de 1910 lá, do tempo de Daniel Berg, de Gunnar Wingre, aqui no nosso estado, em 1915, né? Ou foi 13, sei lá, nem lembro mais. Foi 1915 ou 13. Os crentes daquela época não conseguiam entender isso. Eles só entendiam que o selo vinha através do batismo com o Espírito Santo. Não na conversão. Tinha separação que, na verdade, eu recebo o Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo, e até depois tem o hino, né? Sim. Batizado. O selo da promessa. Quer dizer, depois que você... Aí agora você vai buscar os dons. Sim. Então, primeiro você é mudado, a habitação é feita a morada pelo novo morador, e o morador começa a fazer as faxinas. Depois que ele faz a faxina nessa casa, que sou eu, aí vem a regeneração. Aí o apóstolo Paulo vem e traz as obras da carne. Você tinha as obras da carne, olha, as obras da carne são assim, sim, são essas. E agora eu venho trazer para vocês o fruto do Espírito. Então é exatamente você. Fruto não é dom do Espírito, né? Ainda tem que ser. Diferente. Então assim, você agora é revestido de poder para receber os dons. Então quando você tem um dom de Acaba dizendo, até para ser crente é difícil. Um cara tem que estudar tanta coisa, misericórdia. E você então aí o Espírito Santo é esse, é capacitado. Então você é por isso que tem muita gente que prefere ser ateu. Não, mas seja ateu não, seja não cheio ter do esses problemas Santo. todos. Mas é importante lembrar que nós somos selados no ato da conversão. Da conversão. Da conversão, em nome de Jesus. Você fala de ser ateu, eu acho tão difícil ser ateu. Porque tem que crer. Para provar, tem que provar muita coisa que não dá para se provar, né? Eita Jesus. Amém? Amém. Na conclusão, o comentarista, eu vou ler a conclusão do comentarista e a gente encerra com aquela oração, em nome de Jesus. A conclusão do nosso comentarista é a seguinte: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja, que todos nós vivamos guiados pelo Espírito, eu ia falar santo, mas pode falar, até que Cristo volte. Glória a Jesus. Amém? Glória ao Espírito Amém. Santo. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. E aí o aconselhamento de aprofundar a leitura, temos o Espírito Santo na Bíblia, do escritor Stanley Norton, né? E a essência da pessoa do Espírito Santo de Severino Pedro. Então, se você puder. Textos específicos sobre o Espírito Santo, sobre né? O Espírito Santo. Então, assim, é um aprofundamento. Para Aprofundar o professor, mais, para o professor tem uma aprofundar gama mais. de livros. opções E aí. quem é do ensino, que haja dedicação. Dedicação. Pelo amor de Deus, Vamos professor. Pelo amor de Deus. Vamos buscar. Amém? Amém. Amém. Concluímos mais um MesaCast. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o máximo possível, que nos ajuda. Em nome de Jesus, vamos concluir com a oração. Diácono Fábio, em nome Amém. de Em nome de Jesus. Jesus. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela tua graça, temos alcançado. Ó Espírito Santo, te louvamos, te damos graça por tudo que tens feito. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade deste dia. Estamos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra. Nos dê força, nos dê graça, que essa semana seja uma semana abençoada por ti. Abençoa todos os irmãos que assistiram este vídeo e irão assistir. Te louvamos, te bendizemos e hoje e sempre. Amém. Amém. Não se esqueça, nossos encontros todos os dias no nosso devocional diário, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Diácono Diego, Diácono Fábio, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Glória a Deus. E se Jesus não voltar até o próximo episódio, estaremos juntos. Aqui, em nome de Jesus.